Olá, eu sou a Prof. Débora, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Saúde Única e Zoonose da PPG-VET. Quero te convidar para começar 2026 com propósito e muito conhecimento, participando do programa de atualização PPG em Saúde Única e Zoonoses. Este programa é o primeiro passo para quem entende que saúde vai muito além do consultório ou do laboratório. Ela nasce da conexão entre o animal, o ser humano e o meio ambiente. A gente sabe que nos últimos anos o mundo enfrentou desafios que deixaram uma lição muito clara. Não existe saúde única sem saúde animal e ambiental. E é por isso que o conceito de One Health, ou saúde única, ou uma só saúde, se tornou o alicerce das políticas públicas e das práticas modernas de vigilância. Durante essa jornada, você vai ter acesso a 3 aulas exclusivas e uma aula ao vivo especial, onde a gente vai conversar, vai tirar dúvida, vai entregar certificado de participação e falar como você pode crescer profissionalmente em 2026. E eu posso garantir para vocês, as aulas estão incríveis. Durante essa jornada, você vai assistir às aulas que irão te mostrar como tudo está conectado. No dia 5, nós teremos uma aula sobre relação entre agentes, hospedeiro, vetor e ambiente, que é a tríade epidemiológica. No dia 8, a aula vai ser sobre epidemiologia e as doenças infecciosas. No dia 12, nós iremos falar sobre saúde única e o SUS. E para encerrar com uma chave de ouro, teremos uma aula ao vivo sobre a implementação do conceito One Health nos estados brasileiros, também com a entrega de certificado de 12 horas. As aulas ficarão disponíveis por tempo limitado, então aproveite ao máximo. Esse vai ser um conteúdo que foi preparado por especialistas que atuam diretamente na vigilância epidemiológica, biosseguridade e políticas públicas de saúde. Ou seja, o conhecimento de quem vive diariamente o que está ensinando. A saúde única é mais do que um conceito. Ele é um compromisso com o futuro. E esse futuro precisa de profissionais preparados, também atualizados e conscientes do seu papel na proteção da saúde. Em 2026, dê o primeiro passo para fazer parte dessa nova geração de profissionais de saúde. Conte comigo e com toda a nossa equipe da PPG-VET para te guiar nessa jornada. Seja bem-vindo ao programa de atualização em saúde única e zoonoses de 2026. Este programa foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender a saúde sob uma perspectiva integrada e sistêmica, conectando saúde humana, saúde animal e meio ambiente, com foco na prevenção, na vigilância e no controle das doenças. Para iniciar o nosso programa, damos início à aula com a doutora Danila Frias. A doutora Danila Frias, ela é médica veterinária, doutora em medicina veterinária pela Unesp de Jaboticabal, com pós-doutorado em sanidade animal. Ela também atua como professora e pesquisadora da Universidade Brasil. É líder do grupo de pesquisa Saúde Única em Foco do CNPq e atualmente ela é coordenadora de saúde única da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. Também é consultora da OPAS. O conteúdo dessa aula vai ser essencial para quem busca base técnica, sólida e de uma visão estratégica em saúde
e zoonoses. Desejamos a todos uma excelente aula. Mas é importante que vocês entendam que a saúde única, ela é uma abordagem que trata a integração entre saúde animal, humana e ambiental. Então, ela mostra para a gente que essas três áreas, elas são indissociáveis. Ou seja, se eu quiser ter excelência na saúde humana, eu preciso cuidar da saúde animal e da saúde ambiental. Se eu não fizer isso, eu não consigo ter excelência nessa saúde. Da mesma forma, falando na saúde animal e na saúde ambiental. Então, aqui nós temos muitos biólogos, médicos veterinários, né? Então, se a gente pensar na saúde animal, se eu quero que o meu animal, né, tenha uma excelência em saúde, eu preciso de pensar na saúde humana e no ambiente que esse animal vive. Lembrando que essa saúde ambiental, ela não está apenas relacionada com o meio ambiente, né? Mas ela está relacionada com o ambiente de convivência daquele animal, por exemplo. Então, isso é bastante importante que vocês comecem a entender. E eu sempre vou reforçar esse conceito. Nós temos que pensar de uma forma integral. Se eu quero ter um controle da parasitose no meu animal, eu tenho que pensar no ambiente e eu tenho que pensar na saúde humana. A cisticercose é clássico, né? Não adianta eu ficar tratando o bovino, né? Se eu tenho ser humano com tênia, e se eu tenho esse ser humano evacuando e contaminando o meu meio ambiente. Então, eu nunca vou conseguir controlar a cisticercose bovina se eu pensar apenas no animal ali, vamos pensar no bovino ou no suíno, né? No caso, vamos pensar nesse indivíduo de forma isolada. Então, da mesma forma, né, que a colega está ali, está trabalhando, está tentando controlar a cisticercose bovina, ela precisa trabalhar integrada com a saúde humana e com a questão da saúde ambiental, senão a gente não consegue evoluir. Então, isso é uma abordagem que vem ganhando muita força e que hoje, como eu disse a vocês, em Mato Grosso do Sul, a vigilância em saúde, ela é já trabalhando, né, nós já conseguimos trabalhar de forma integrada. Nós temos bastante casos aqui no estado de cisticercose bovina, então é bem interessante como as coisas funcionam, porque a saúde animal contacta a saúde humana e nós, com a Coordenadoria de Saúde Única, fazemos o elo e, por exemplo, nós temos bastante casos de cisticercose bovina, hoje, em áreas próximas a aldeias indígenas. Então, a gente se une, né, nós estamos nos unindo aqui para poder trabalhar a parte de educação em saúde, de tratamento, né, dessas comunidades indígenas, visando a saúde humana e também a questão animal e a questão ambiental. Tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem e se introduzirem à temática. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais, hoje, relacionado à temática da aula de hoje, né? Então, o que é a ecologia das doenças? Então, quando eu penso em ecologia das doenças, né? Mas doença, ecologia, tem alguma coisa relacionada a isso? Por isso que eu disse a vocês que muitas temáticas, muitas coisas que a gente vai falar hoje, às vezes é novidade, porque não é muito corriqueiro a gente trabalhar isso nessa questão do dia a dia em si, né? Então, a gente não consegue ter esses temas, né? Eles não são tratados ali, até mesmo dentro da graduação. Então, a gente geralmente ouve de forma separada e não integrada, né? Que é a diferença da saúde única, é essa, você falar de forma integrada. Então, a ecologia das doenças nada mais é de quando você analisa uma doença de forma integrada. Então, eu preciso pensar nela, no agente infeccioso, no hospedeiro, no vetor e no ambiente que cerca para ocorrer essa doença, tá? Então, quando eu tenho essa integração, né, junta, eu consigo estudar a ecologia da doença.
sempre pensando em padrões de ocorrência, manutenção e propagação dessa doença. Então, quando eu analiso um agente infeccioso, um hospedeiro, um vetor e o ambiente de forma integrada, eu sempre estou analisando, né, e determinando um padrão de ocorrência da doença. Então, quando eu pego, por exemplo, a dengue, se a gente pensar em uma doença com transmissão, a leishmaniose, né? Vamos pensar numa zoonose aí de transmissão vetorial. Quando eu estudo a ecologia da leishmaniose, eu sei qual é o agente infeccioso, qual é o hospedeiro, qual é o vetor envolvido, né? E como o meio ambiente colabora nisso, eu consigo determinar, por exemplo, o padrão de ocorrência dessa doença. Então, eu vou conseguir analisar se ela é uma doença sazonal, se ela ocorre o ano todo, né? Como que ocorre a manutenção dessa doença ali naquele território. Então, qual é o fator que predispõe a manutenção daquela doença ali no território, né? E como que essa doença se propaga? Então, o que pode estar ocorrendo naquele território para estar facilitando a propagação dessa doença? Então, por isso que é muito importante nós entendermos, né, de ecologia das doenças, e não você pensar apenas ali no seu paciente com a zoonose já adquirida. Então, eu tenho meu paciente com a zoonose ali, aí eu vou pegar um medicamento para tratá-lo. Então, isso aí não vai resolver o seu problema, porque sempre você vai ter casos e casos e casos e você não consegue trabalhar no controle. Então, quando a gente consegue analisar de uma forma ecológica, de uma forma completa, a gente consegue entender toda essa parte de epidemiologia, de toda a parte de como ocorre a doença, e aí eu consigo trabalhar em medidas eficazes de controle e prevenção, por exemplo. Tá? Sempre quando a gente pensa em ecologia das doenças, a gente tem que pensar nos fatores bióticos e abióticos. Então, em toda doença que está ocorrendo, em todo o agravo que está ocorrendo, eu preciso pensar que eu tenho ali animais, vetores e micro-organismos envolvidos, por exemplo, mas eu também tenho clima, eu tenho solo, eu tenho água, eu tenho fatores como o desmatamento, como a urbanização. Tudo isso favorece a ocorrência dessa doença, com relação principalmente aos seus padrões de ocorrência. Quando eu tenho, por exemplo, um centro urbano se formando de uma forma desordenada, a tendência é que eu comece a ter a ocorrência de doenças também de uma forma desordenada, né? Que eu não tenho aí a condição de controlar, porque eu não vou ter saneamento básico, por exemplo, naquele local, eu vou ter um aglomerado de pessoas, eu tenho pessoas com uma condição social afetada, e quando a gente fala em saúde, né, a gente tem que pensar que a saúde não é a ausência de uma doença, ela é o bem-estar físico, mental e social agregado. Então, eu não ter uma doença, hoje eu não tenho nenhuma doença, isso não significa que eu tenho saúde. Se eu não tiver um balanço ali, né, entre a questão social, por exemplo, eu não posso considerar uma pessoa que tenha a saúde 100%. Então, quando eu penso nessa questão, por exemplo, da urbanização e desenfreada, como eu falei para vocês, sem nenhum tipo de organização, eu tenho alteração nessa ecologia dessas doenças. Então, às vezes, você não estava esperando que ocorresse determinada situação e ela ocorre devido a essa alteração e em um fator abiótico, por exemplo. Tá? Então, tudo isso influencia nessa ecologia, no padrão de ocorrência da doença, na manutenção dela, na propagação, nos ciclos. Então, tudo isso está relacionado. Então, a ecologia das doenças, ela é um fator extremamente importante e que vocês, né, devem ter o conhecimento e começar a colocar aí no vocabulário de vocês essa questão, tá? A partir do momento que eu entendo que é a ecologia das doenças, eu consigo compreender como qualquer mudança no meu ambiente, ela favorece o surgimento ou a reemergência de uma doença. Então, o que é uma reemergência? É aquela doença que está controlada,
e que, de repente, começa a ter aumento de casos. Então, como eu entendo, né, porque agora vocês já sabem o que é a ecologia da doença e o que eu tenho que observar, como eu já sei isso, eu consigo entender qualquer mudança ambiental que pode estar favorecendo isso. O exemplo aqui que eu coloquei para vocês é, né, uma questão, por exemplo, o desmatamento. Então, quando tem uma área que sofre um desmatamento, para um crescimento de uma cidade, por exemplo, né? Toda cidade antes era uma região de mata. Então, às vezes, né, essa cidade ela se inicia de uma forma como um vilarejo e aí ela vai aumentando. Esse aumento vai promovendo o desmatamento, por exemplo, ao redor. E a partir do momento que eu tenho esse desmatamento, eu tenho alteração de hábitat, por exemplo, de vetores. E aí, como eu consigo, né, a minha cidade, ela está expandindo e está tendo área de desmatamento para isso, automaticamente, esses meus vetores começam a se aproximar das áreas urbanas. E aí eu tenho um aumento da transmissão, por exemplo, de algumas arboviroses, como a febre amarela. Então, eu entendo que áreas que sofrem alterações ambientais, como, por exemplo, o desmatamento, esse crescimento, essa urbanização, onde vai entrando, né, vai tomando a cidade, ela vai tomando as áreas ali onde antes era mata, eu tenho uma maior proximidade desses vetores, então eu sei, né, que ali eu tenho um aumento, né, um possível aumento do risco de transmissão, por exemplo, da febre amarela. E isso é muito importante, porque eu só vou conseguir combater essa febre amarela ali naquela região se eu estou lá e eu estou visualizando que eu tenho um aumento, né, um crescimento da cidade mais para a área de mata, que está causando esse desmatamento, e que eu tenho esse risco de febre amarela, eu tenho que pensar de uma forma integrada em o que fazer para que eu possa proteger a saúde humana, por exemplo, da ocorrência da doença. Então, eu preciso pensar na minha cobertura vacinal, por exemplo, eu preciso pensar na parte social. Será que aquele município ela não tem programas sociais, por exemplo, para acolher aquelas pessoas, para que elas não necessitem construir, né, tão próximo de matas e tá entrando ali dentro das matas? Será que eu não tenho nenhum setor naquele município que trabalhe com a questão ambiental, de proteção do meio ambiente, que possa estar colaborando também para a construção de uma política pública para proteger aquela área? Então, é isso que a gente tem que pensar. Tudo integrado com um foco, a prevenção e proteção da febre amarela. Tá? Então, a partir do momento que eu entendo essas mudanças ambientais como um fator que favorece o surgimento de doenças, eu consigo trabalhar ali, entender, né, que eu tenho que trabalhar de forma integrada. Dentro dessa temática que a gente vem falando, né, a respeito da questão da ecologia, das doenças, nós temos os chamados precedentes ecológicos. Então, os precedentes ecológicos são fatores cuja alteração, né, deles pode causar, e ele vem, né, diretamente relacionado à ocorrência de doenças ali, sejam elas em animais ou em seres humanos. Então, esses precedentes, quando a gente fala em precedentes ecológicos, nós temos vários, e aí eu trouxe alguns aqui para vocês. O primeiro deles, por exemplo, são as mudanças no uso do solo. Então, as mudanças no uso do solo são precedentes ecológicos que abrem portas, né, para ocorrência de doenças aí entre seres humanos e animais. Então, quando a gente pensa na expansão urbana, que eu já acabei de citar os exemplos para vocês, então a gente tem esse aumento das cidades, esse aumento, né, da questão territorial das cidades. Nós temos a questão da agricultura intensiva,
Então, quando eu não tenho nenhum tipo, né, de cuidado com relação ao uso desse solo na agricultura, eu posso sim estar promovendo problemas. A partir do momento, é claro, né, que você tem um uso de uma forma organizada, de uma forma controlada, a gente consegue minimizar os impactos disso tudo. A mineração, construção de rodovias. Então, tudo que você utiliza, o solo, que você muda a característica, né, ele pode ser um precedente ecológico para a ocorrência de doenças. Um exemplo claro, quando você tem o desmatamento, por exemplo, as áreas de maior desmatamento, a tendência é que os vetores eles migrem para as áreas urbanas, né? Porque antes, eu tinha bastante local, por exemplo, que conseguiria ter água parada para facilitar como criador, eu já não tenho mais, porque eu não tenho mais aquela área. E aí, automaticamente, esses vetores, eles migram para a área urbana, e aí você consegue, começa a perceber o aumento, por exemplo, das arboviroses, que a gente já citou exemplos aqui para vocês, tá? A perda da biodiversidade, esse é um fator extremamente importante, tá? Porque quando você tem alteração nessa biodiversidade, eu tenho redução, principalmente, né? Quando a gente pensa em questão de predador natural, então eu tenho essa redução desses predadores e automaticamente eu tenho aumento aí, um desbalanço em termos dessa biodiversidade. Um exemplo foi lá em Minas Gerais, né, quando teve o rompimento das barragens lá de Brumadinho e Mariana, houve um aumento dos casos de febre amarela na região, e os estudos mostraram que nós tivemos muito impacto, por exemplo, com perda de biodiversidade, porque quando extravasou, né, rompeu a barragem, houve a morte de muitos animais, por exemplo, sapos, né, esses tipos de anfíbios que se alimentavam de mosquitos, peixes que se alimentavam das larvas de mosquito. E aí, o que começou a acontecer? O vetor, né, da febre amarela, ele começou a não ter mais predador natural. E aí, ele se multiplicou e aumentou muito a concentração desse vetor. E eu tinha o vírus circulando entre os primatas, e por isso a gente teve um aumento dos casos de febre amarela ali. Então, é um caso de um desequilíbrio natural que promoveu o aumento de casos de uma afecção, tá? Então, a biodiversidade, ela é extremamente importante com relação à questão desse equilíbrio natural. As mudanças climáticas, né? Isso aqui é a bola da vez. Hoje todo mundo fala de mudanças climáticas. Então, a mudança climática, ela é um precedente ecológico para você ter a ocorrência de doenças, principalmente, né, quando a gente relaciona a temperatura. Então, eu tenho, acho que a gente até falou desse exemplo na aula passada. Hoje eu estou no mês de julho e eu tenho casos de arboviroses, coisas que não aconteciam há alguns anos atrás. Mas por que isso está acontecendo? Principalmente devido às mudanças climáticas. Por quê? Porque hoje a temperatura e a precipitação, elas, né, as nossas estações do ano, vamos dizer assim, elas não estão bem marcadas como era antigamente. Então, por exemplo, sempre no mês de julho foi muito frio, né, não chovia, tal, então a gente tem um decréscimo natural da ocorrência. Então, aí é onde eu tenho um aumento dos casos. E essas mudanças climáticas, elas afetam e elas mostram muito isso na prática, devido a essas alterações. A gente notou, num trabalho que nós realizamos aqui no estado, com a comunidade ribeirinha, que em 2 anos, nos últimos 2 anos, nós fizemos coleta de vetores nessas áreas de mata, né, desses ribeirinhos, e nós já percebemos a mudança do perfil desses vetores. Então, antes nós tínhamos uma quantidade de um determinado tipo, hoje nós temos outros,
E, assim, os próprios ribeirinhos nos relataram que antes nós ficávamos com pico de mosquito aqui por 2 meses, agora já tem 5 meses que a gente não está aguentando. E realmente é uma quantidade de vetores muito acima do que a gente encontrou no primeiro ano que a gente passou lá, que foi em 2023. Tá? Então, a gente já, em novembro de 23. Então, assim, essa mudança, ela já vem acontecendo e a gente entende que isso está ocorrendo, né? Claro que é um conjunto de fatores, porque nós temos perda de biodiversidade nesses locais, mas nós entendemos muito com relação às mudanças climáticas, né? Essa densidade, essa distribuição desses vetores, ela vem mudando muito, e isso vem ocorrendo devido a essas alterações. Comércio e transporte de animais. Isso aqui é um problema seríssimo, é um precedente ecológico muito intenso e, assim, para médico veterinário, né, que está aí na área, entende bem o que eu estou falando. Quando eu tenho um comércio de animais, um transporte de animal legalizado, eu tenho ali, por exemplo, eu vou fazer um transporte de bovinos, de equinos, eu tenho a emissão da guia de trânsito, eu tenho alguns exames que são obrigatórios, eu tenho um estado e outro. Se um estado é livre de um patógeno, ele não pode mandar, ele não pode receber, né, de um local que não é. Então, assim, nós temos um controle um tanto quanto aguçado com relação a essas coisas. Mas o nosso problema chama-se comércio e transporte de animais de uma forma inadequada, de uma forma ilegal. E isso acontece muito, principalmente quando a gente fala de comércio de animais silvestres. Então, simplesmente uma pessoa vai lá na mata, captura animais silvestres e comercializa. E isso é uma bomba, pessoal. Assim, é um dos principais problemas que nós temos hoje. Porque, assim, se vocês pensarem, vamos pensar lá na floresta amazônica, vocês acham que lá não tem nenhum patógeno com potencial de causar uma pandemia, assim como foi o SARS-CoV-2? Eu tenho certeza que nós temos esse patógeno lá, e vários, né? Patógenos com essa condição. Porém, eles estão lá no meio da mata, quietinho, fazendo seu ciclo, nos animais, né? E precisando, às vezes, fazer um spillover, né? Num ser humano, para poder ganhar um potencial pandêmico aí. E isso favorece muito quando eu tenho essa comercialização desses animais de uma forma desregrada, de uma forma inadequada. E isso expõe ao risco, né, dessa dispersão desses patógenos, porque nós não sabemos o que aquele animal tem. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou expondo muitas pessoas. Então, tudo isso eles estão analisando, com certeza eles vão analisar agora, até porque a influenza de alta patogenicidade é algo que está muito, eles estão muito em alertas, né, a qualquer tipo de animal. E tanto que já tem vários casos aqui no Brasil, que já encontraram em animais, em aves, mais aves de subsistência, mais fora, né, já encontraram em mamíferos, inclusive, que é o que a gente fica mais preocupado. Porque nós somos mamíferos, né? Então a gente entende que enquanto estava nas aves, estava um pouquinho melhor, mas agora, como já tem mamíferos, isso é sinal que o próprio vírus já começou a mutar e começou a se adequar aos mamíferos. E aí, para vir para um ser humano, é muito fácil, né? Então, pessoal, o comércio e o transporte de animais, né? Voltando aqui, essa questão, como eu falei para vocês, o consumo de carne de caça também. Existem alguns locais que é comum, tá? É cultural as pessoas se alimentarem de animais silvestres. Então, nós temos a alimentação de tatu, de porcos no mato, né? Que o pessoal chama de queixada, de cateto. Tem pessoas que comem capivara. Então, tudo isso é um precedente, né? Ecológico aí, eu tô me metendo ali onde eu não deveria, né? Estou me relacionando ali, pegando animais, estou ingerindo animais
e que isso pode facilitar totalmente essa dispersão desses patógenos, tá? E a urbanização desordenada, que a gente já citou, que favorece o contato dos humanos com hospedeiros silvestres, quando essa urbanização ela ocorre em áreas mais próximas a matas, que é a tendência, né? Quando eu tenho uma cidade já construída, ela cresce dos lados de forma desordenada, quando ela é organizada, às vezes ela já cresce, né, no sentido vertical, mas desordenada, geralmente ela vai crescendo na horizontal e isso vai aproximando as pessoas mais com os hospedeiros silvestres, com esses animais silvestres, com os vetores. Então, essa urbanização, ela é muito... ela influencia muito, né? A presença, por exemplo, em casos de urbanização desordenada, de animais sinantrópicos, que são aqueles animais que estão na minha casa, mas eu não gostaria que estivessem, né? Que são os ratos, as baratas, morcegos, hoje pombos, são todos considerados como sinantrópicos quando estão lá na cidade. Então, esses indivíduos, né? Tudo isso ocorre uma mudança totalmente nessa ecologia e adequação desses animais, né? Devido a essa mudança ambiental. Aqui, como exemplo, a gente já falou, mas as mudanças climáticas ela está provocando uma expansão da área de ocorrência do Aedes aegypti, ampliando o risco da dengue em regiões que antes não eram endêmicas. Então, como eu tenho a mudança climática, e eu já falei para vocês, hoje a gente não tem aquelas estações tão bem definidas, antes eu tinha dengue, por exemplo, né, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eram os períodos mais chuvosos onde eu tinha. Hoje eu tenho dengue praticamente no ano todo. Semana passada já teve o 17º óbito de dengue aqui no estado. Então, essas mudanças climáticas, essas alterações, elas vão favorecendo muito essas questões de alteração aí no padrão de disseminação das doenças. No Brasil, por exemplo, né, outros exemplos de precedentes ecológicos, quando a gente fala de fronteira agrícola no Cerrado, mineração em área amazônica, urbanização acelerada em zonas costeiras, tudo isso altera o ecossistema. Então, a nossa fronteira agrícola ela vai crescendo, e aí, quanto mais ela cresce, mais ela se aproxima das áreas de preservação. A partir do momento que eu tenho essa proximidade, eu tenho alterações de ecossistema, eu tenho aproximação de pessoas com o ciclo silvestre dos patógenos, né? Que estão lá quietinhos no meio das matas, como eu dei o exemplo para vocês lá da Amazônia, né? Então, eles estão lá quietinhos. A partir do momento que esse setor ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ele vai se aproximando, e essa proximidade ela tem que acender para a gente totalmente um alerta. Então, urbanização em zonas costeiras, né? Aquele crescimento nessas regiões aí de praias, e a gente começa a ligar o alerta, porque está aproximando as pessoas mais da questão silvestres, e assim sucessivamente, né? Sempre, quando a gente tem esse crescimento, essa aproximação, a gente é um fator que está favorecendo essa ligação, esse contato com os vetores e o hospedeiro. E aí a gente tem o aumento aí das nossas zoonoses, né? A gente fala da leixe, da febre maculosa, da febre amarela. Então, a febre maculosa, que é aquela transmitida pelo carrapato, né? Uma riquécia transmitida pelo carrapato, que é conhecida aí, é o amblioma, Scaltum, mais conhecido como carrapatinho estrela. Ele geralmente é parasita, né, de equinos e de capivaras. Então, a gente vai lá nas capivaras, a capivara ela tem que ter a riquécia para o carrapato contrair e poder transmitir, e isso ocorre devido à proximidade entre as pessoas e esses animais de ciclo silvestre. Por exemplo, a gente tem muitos parques nas cidades hoje que são tomados por capivaras. Ah, mas não foi o ser humano que foi lá, são elas que estão no parque. Está errado esse pensamento. Elas estão no local que elas deveriam estar. É que a cidade cresceu, construiu um parque, geralmente onde elas já conviviam ali, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa
essa integração e essa organização. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui da febre maculosa é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos começar esse ano com as capivaras. Nós vamos trabalhar a vigilância ativa integrada dessas capivaras nas áreas urbanas aqui de Campo Grande, como ponto inicial, né? É o nosso projeto piloto vai ser aqui em Campo Grande, para ver o que elas têm e o que elas estão contraindo de nós, o que nós estamos passando para elas, o que elas estão passando, podem passar para nós, para a gente saber esse perfil sanitário, para a gente poder viver de uma forma harmônica, como eu falei para vocês, que nós já estamos bem adiantados nisso com relação aos coatis. Então, não tem como mais, já está aqui, né? Eu não vou pegar e não vou tirar essas capivaras, levar embora, eu não vou eutanasiar, né? Ninguém, não vai fazer ninguém. Então, a gente tem que aprender a viver, a coexistir. E essa coexistência, ela deve ser feita de uma forma regrada, adequada, para que a gente tenha cuidado e excelência nas saúdes. E eu não consigo fazer isso se eu pensar só na saúde humana, falando dentro da Secretaria de Estado de Saúde, tá? Hoje a gente enxerga dessa forma. Eu não vou conseguir preservar as minhas pessoas lá no parque do risco de uma febre maculosa se eu não pensar em como preservar né, por exemplo, a minha capivara, que pode estar ali, a questão de ela tem vetor, né, ou não, né, a questão dos carrapatos. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma integrada. E aí é que está a saúde única, tá? Não adianta a gente pensar isso de forma isolada mais. Outra questão muito importante com relação a isso que a gente vem falando aqui é a fragmentação de habitat. O que acontece? Essa fragmentação, ela também causa aumento essas alterações nessas relações ecológicas. E aí a gente tem uma alteração muito grande na questão dessa dinâmica da transmissão da doença. Aquilo que era A mais B mais C, já não é mais. Quando você consegue, ocorre essa fragmentação de habitat. Então, o que acontece? O que seria essa fragmentação, né? É quando aquelas áreas naturais que eu tinha como floresta, você começa a dividir ela em partes menores ou isoladas, devido às atividades humanas, como agricultura, pecuária, urbanização, ou até mesmo dentro da questão da urbanização, a questão dos parques, né? Então, eu tenho um parque bem no centro de uma cidade. Ele era só aquilo? Não, ele é um resíduo de uma floresta. Então, quando eu começo a construir, por exemplo, uma rodovia, e aí, e essa rodovia, ela passa no meio de uma área de mata, e eu deixo, fragmento, né, esse habitat desses animais de um lado e de outro, isso já é uma fragmentação. E aí eu consigo, né, eu começo com essas fragmentações a alterar essas relações ecológicas que a gente veio citando. Então, antes eu tinha um equilíbrio, agora eu não tenho mais, porque tem algo ali que está me tirando do eixo. E aí eu começo a ter problemas, né? A citar aí a vocês a questão básica dos problemas que começam a acontecer, tá? Então, quando eu tenho essa fragmentação, eu tenho alterações nesse ambiente. E uma das principais desse efeito dela é a redução de predadores naturais. Então, quando eu tenho essa redução desses predadores naturais de vetores, né, como, por exemplo, aves insetívoras, mamíferos, carnívoros, né, que acabam se alimentando, eu tenho um desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu faço essa rodovia, eu fragmento os setores, esses animais, às vezes, não conseguem atravessar de um lado para o outro, porque eu não tenho um corredor ecológico, eu fragmentei, né? Eu cortei, eu tenho os pedaços cortados. Então, a partir do momento que eu tenho esses pedaços cortados, eu tenho essa separação. E aí, quando eu separo, eu tenho menos predadores, eu tenho aumento da diversidade dos nossos vetores, como, por exemplo, mosquitos e carrapatos. Então, se eu tenho, por exemplo, a questão de aves que vão lá, vocês já viram as capivaras que vocês olham, assim, aí sempre tem uma ave sentada, às vezes, nela, bicando. Essas aves estão comendo
os carrapatos, né? E a partir do momento que elas comem esses carrapatos, essas aves são predadores naturais. Quando eu começo a fragmentar e separar e trazer fazer com que, por exemplo, essas capivaras fiquem ali mais isoladas dentro de um parque, por exemplo, eu não consigo ter mais esse controle. E aí eu começo a ter, por exemplo, um aumento exacerbado na quantidade de carrapatos naquele parque, porque eu não tenho mais predador natural, tá? E aí eu começo a ter esse desequilíbrio. Um outro exemplo é quando eu tenho pequenos mamíferos, né, como hospedeiros, como, por exemplo, os roedores, que aí esses roedores, eles servem aí como reservatórios para diversos patógenos, e aí eu não tenho mais controle deles quando eu não tenho mais, por exemplo, a presença de mamíferos carnívoros que acabam se alimentando desses roedores. Então, eu tenho um aumento da quantidade deles, e eles estando livres e sendo reservatório, eu tenho um aumento do risco aí de contágio de doenças entre seres humanos e animais. Tá? Então, essa fragmentação ela é muito importante. A doença de Lyme nos Estados Unidos ela é um exemplo bem claro com relação à questão da fragmentação ambiental. Tá? O que começou a acontecer lá? A fragmentação das florestas temperadas. Então, nos Estados Unidos, nós tínhamos essas florestas e elas começaram a ser fragmentadas, serem cortadas, né, com construção de cidades, e aí elas foram começando a ficar de forma mais isolada. E aí, automaticamente, com a fragmentação dessas florestas, nós tivemos uma redução dos predadores naturais dos roedores, que eram as raposas e os gambás. Então, eu tive essa fragmentação, automaticamente diminuiu meus predadores, né, as raposas, os gambás, e aí os roedores começaram a se multiplicar porque não tem predador. E esse camundongo de patas brancas aqui, ele é o principal reservatório da borrélia, que é transmitida por um carrapato que causa a doença de Lyme lá nos Estados Unidos. Esse aqui é um exemplo semelhante ao que eu acabei de falar com vocês com relação à febre maculosa no Brasil e as capivaras, onde eu tenho uma fragmentação que está acontecendo aqui e eu tenho uma diminuição dos predadores naturais de carrapatos, que são as aves, e até mesmo das próprias capivaras, né? Porque aí são roedores, são mamíferos maiores que predam as capivaras, e isso a gente não tem dentro da cidade. Então, por isso que as capivaras começam a se multiplicar de uma forma tão desenfreada como é. Então, como elas não têm nenhum tipo de predador natural ali, os carrapatos também acabam não tendo, né? E tendo uma diversidade ali de hospedeiros, no caso, a gente não consegue ter esse controle. E aí a gente começa a ter aumento dos casos da doença. Então, a doença de Lyme nos Estados Unidos, ela começou a ser de importância, né? E ter um aumento do número de casos devido à fragmentação dessas florestas. Quando eu tenho, né, que a gente já até falou, ambientes fragmentados, eu tenho maior densidade de carrapatos infectados e mais casos humanos. Então, é uma cadeia, né? Eu tenho a fragmentação, eu tenho diminuição de predador, eu tenho aumento do reservatório, e aí eu vou ter mais reservatório, eu tenho mais carrapatos ali, esses carrapatos, eu tenho maior número de carrapatos infectados pela doença, e aí automaticamente eu tenho uma maior exposição dos seres humanos. Então, isso é muito importante. E essa relação, né, essa questão aí da fragmentação desses habitats. É importante que isso não ocorra, mas é algo hoje que ocorre. Então, vocês comecem a pensar aí no município de vocês, que fragmentação de ambiente que ocorreu aí no meu município que pode estar expondo ao risco de contágio de alguma doença, por exemplo, né, com relação a alguma doença zoonótica entre as pessoas e os animais. Então, qualquer alteração na paisagem pode influenciar esse risco das doenças. Por quê? Porque ele promove essa interação mais frequente entre os vetores, os hospedeiros e os seres humanos. Tá? Então, é muito importante isso, que vocês comecem a pensar aí no território de vocês. O que foi fragmentado,
houve de mudança aqui que pode estar expondo as pessoas ao risco de contágio de uma zoonose devido a esse desequilíbrio que está acontecendo. E sempre pensando em vocês discutirem aí no território de vocês e na manutenção dessas paisagens mais conectadas, né, com essa maior diversidade biológica. Quando eu consigo manter uma maior diversidade biológica, eu tenho o controle natural dos vetores. E para eu conseguir fazer isso, sempre pensando nos princípios da saúde única e da saúde ecossistêmica, que a gente vai falar um pouquinho adiante aqui sobre esse termo, tá? Então, se eu quero ter um controle natural de vetores, quanto maior minha diversidade biológica local, menor fragmentação ambiental eu tenho, maior é a minha possibilidade de eu estar acontecendo isso, né? De eu ter esse controle natural de vetores mais eficaz. Sempre pensando na questão da saúde única. Começar a entender e a enxergar que para vocês combaterem as zoonoses, vocês devem trabalhar em saúde única. Não adianta, dentro dessa questão toda que eu disser aqui para vocês, vocês pensarem apenas em um elo, né? Ah, vou pensar apenas na febre maculosa, vou pensar só nas capivaras. Não adianta, porque eu tenho carrapato, eu tenho capivara, eu tenho ambiente, eu tenho ali um parque que pode ter, né, ali eu não tenho predadores para aquele animal, então eu tenho que pensar como que eu vou fazer o controle populacional dele, eu tenho que pensar que eu tenho pessoas ali, né, que estão ligando para a Secretaria de Saúde, falando que foi picada por um carrapato, então eu tenho uma bola de neve, vamos dizer assim. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu só consigo combater, só consigo controlar com excelência, pensando nisso integrado, tá? Pensando aí em saúde única. Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou defender muito a saúde única, porque a eficácia, pessoal, das ações de controle e prevenção com a temática, com a saúde única, elas são muito mais eficazes, tá? E eu falo para vocês por experiência de campo mesmo, experiência própria. E eu mostro muito a prática, né? O que nós fizemos e os resultados, porque se ficar só falando, às vezes fica, mas será que isso funciona? Será que isso funciona? E funciona, que nós temos os exemplos práticos e os bons resultados. Dentro dos preceitos aí da epidemiologia, falando da questão ambiental, nós temos a tríade epidemiológica. Então, todo o agravo, para você trabalhar com ele de uma forma pontual e positiva e para controle e prevenção, a gente tem que entender a sua tríade. O que seria essa tríade epidemiológica? É o agente que causa o hospedeiro e o ambiente envolvido. Então, dentro do agente, ele pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, um fungo, é o agente que causa a doença. O hospedeiro é todo aquele organismo, né, que é suscetível, que pode adoecer. Então, é o hospedeiro que pode adoecer daquela doença, adoecer daquele patógeno, né, seja ele um vírus, uma bactéria, um parasita, um fungo. E o ambiente é a condição externa que afeta a transmissão. Foi tudo que a gente veio discutindo até agora, tá? Nós falamos a respeito do ambiente que possui aí as suas condições que favorecem aí, ou não a transmissão desse agente para esse hospedeiro. E dentro dessa tríade epidemiológica aqui, nós temos os vetores, né? Que não se encaixam como agente, como hospedeiro, como ambiente, porém, eles são extremamente importantes dentro da tríade epidemiológica, que são os organismos que transmitem os patógenos entre os hospedeiros. Então, de um hospedeiro para outro, ele faz essa transmissão. E aí, a gente precisa começar a pensar em toda a questão das patologias relacionadas nessa tríade epidemiológica e pensando em saúde única. Então, a gente sempre, agora nós vamos pensar nessa tríade epidemiológica pensando na saúde única. Então, nós temos interações extremamente complexas, onde o ambiente afeta a densidade de vetores, por exemplo. Os vetores e os hospedeiros influenciam a disseminação do agente. Então, se eu tenho um ambiente propício, eu posso ter uma alta densidade de vetores. Mas se eu tenho um ambiente controlado em equilíbrio, eu tenho baixa densidade de vetores.
Então, isso aqui vai afetar totalmente a questão da transmissibilidade da doença. Os vetores e os hospedeiros, todos eles influenciam a disseminação do agente. Por quê? Porque se o agente for de disseminação vetorial e eu não tiver o vetor, eu não tenho disseminação do agente. E a mesma coisa relacionada ao hospedeiro. Se é de um hospedeiro a transmissão de um para outro e eu não tenho esse contato, eu também não tenho a disseminação do agente, tá? E o clima? O clima ele está relacionado também com a questão de ciclo de vida dos vetores. Então, ele modula esse ciclo. No inverno, geralmente, a gente tem uma queda no ciclo de vida desses vetores, né? Então, ele vai diminuir a transmissibilidade, a ocorrência. E a saúde única, ela sempre enfatiza que não é possível controlar a doença sem considerar essas interações. Então, eu não consigo controlar nenhuma doença se eu não pensar que o vetor e o hospedeiro influenciam a disseminação do agente, né? Então, eu estou pensando no agente, estou pensando no hospedeiro, estou pensando no vetor, estou pensando no ambiente que eles estão. Então, não adianta eu pensar em controlar a doença sem pensar dentro do contexto de saúde única. Ah, mas até hoje controlou-se doenças dessa forma, controlou-se, só que e a eficácia disso? Será que se esse controle fosse baseado em saúde única, a eficácia não seria muito maior? A eficiência, né, vamos dizer assim, desse controle de doenças? Então, é por isso que é muito importante esse pensamento em saúde única. Então, para vocês, só para exemplificar, e aí eu trouxe vários exemplos aí para vocês, nós temos a leishmaniose, onde o agente é a leishmania, né? Os hospedeiros, eu tenho principalmente hospedeiros nas áreas urbanas, os cães, mas eu posso ter raposas, roedores e os seres humanos também. E eu tenho, e aqui pode ser hospedeiro definitivo, intermediário, tá? Isso aqui vai depender. Hospedeiros são, hospedeiro no geral, tá bom? E o vetor, que são os flebotomias. Então, a leishmaniose, ela é uma doença que dentro da tríade agente, hospedeiro e ambiente, eu tenho vetor, tá? E o ambiente, como que o ambiente favorece a questão da leishmania? As áreas periurbanas com lixo e matéria orgânica. Então, quando eu tenho acúmulo de lixo, matéria orgânica, principalmente em áreas periurbanas ou até mesmo urbanas, eu tenho favorecimento da multiplicação do vetor. Se eu tenho favorecimento da multiplicação do vetor e eu tenho o agente circulando na população, né, nos meus hospedeiros, eu tenho uma maior chance de transmissão entre os hospedeiros aqui pelo vetor. Então, se eu for combater a leishmaniose, eu não posso ficar pensando lá no meu hospedeiro, lá no meu humano que chega doente no meu hospital. Porque se eu ficar só trabalhando aqui, tratando aqui, pensando na saúde humana, eu não consigo quebrar essa tríade, quebrar esse ciclo aqui, e eu vou sempre ter pacientes humanos chegando para hospitalização e até mesmo evoluindo para óbito. Então, eu preciso pensar em saúde única. Então, eu preciso de ter a saúde ambiental, a saúde animal, trabalhando junto com a saúde humana no combate. Então, eu preciso de ter controle de vetores, eu preciso de ter saúde ambiental, né, com relação à coleta de lixo, de matéria orgânica, tudo isso trabalhando em conjunto para que eu não tenha casos em seres humanos, certo? Outra questão é a malária. Malária é a mesma coisa, eu tenho o agente, que é o plasmódio, eu tenho o hospedeiro, né, que é o ser humano, eu tenho o vetor na malária? Também tenho, né, que são os mosquitos. E como que o ambiente influencia na questão da ocorrência da malária, né? Quando a gente começa a pensar a mesma questão, ó, só que a malária, ela tá relacionada muito lá na região amazônica. Então, lá um exemplo claro são as áreas de garimpo, tá? As construções de represas, de garimpo, o desmatamento também, né? Ou até mesmo, quando trabalha-se com garimpo, as pessoas, elas se embrenham no meio da mata. E isso favorece o quê? A presença do mosquito que está lá e a transmissão da doença para essas pessoas. Então, essas alterações ambientais, né? Essa entrada do ser humano nas áreas que não deve, favorece muito a questão da transmissão.
tá? A leptospirose. Leptospirose, o agente, a leptospira, que é uma bactéria. Quem que é o hospedeiro? Ser humano é o hospedeiro, né? Aí nós temos aqui roedores, nós temos os cães, nós temos quem mais? Nós temos os bovinos, né? Nós temos vários animais que podem ser hospedeiros. A leptospirose tem um vetor? Não tem. Ela não precisa de um mosquito ou de um carrapato para transmitir, tá? E qual é o ambiente que favorece a ocorrência da leptospirose? Quais são as alterações ambientais? Lembram? Enchentes. Então, o Rio Grande do Sul, que teve o desastre, foi um caso clássico da ocorrência de leptospirose, onde eu tinha agente, onde eu tinha o hospedeiro, né, intermediário, definitivo, eu tinha ali o rato, né, eliminando as leptospiras do ambiente, e aí eu tive, ocorreram aí as enchentes, né, principalmente a água, né, que lava toda essa urina e põe essas leptospiras aí para penetrar e acaba penetrando a pele humana, tá? Além das enchentes, nós também temos as questões da falta de saneamento. Então, a falta de saneamento também expõe ao risco da ocorrência da leptospirose. Então, pessoal, o que eu quero que vocês vão entendendo aqui? Que o agente, os hospedeiros, isso aqui geralmente, ele não muda. Às vezes você tem uma adaptação daquele agente que tem um novo hospedeiro que antes não tinha, foi o caso da Covid. Mas, naturalmente, o agente, o hospedeiro, né, ele não muda. O vetor, a mesma coisa, mas as questões ambientais, elas estão diretamente relacionadas com a ocorrência da doença, que é o que eu falei para vocês. Se a gente tiver alterações no ambiente, a gente consegue alterar o ciclo de transmissão, né? O exemplo, novamente, mudança climática. Hoje a gente tem dengue no frio, né? Na época fria, mas por quê? Porque eu tive mudanças climáticas, os vetores, né, estão proliferando agora, mas é por quê? Porque eu tenho clima quente no meio do frio. Então, é uma loucura isso, só que eu consigo, com alterações no ambiente, alterar todo o ciclo de transmissão daquela doença, daquela zoonose. Por isso que eu já falei para vocês aqui, prestem atenção na parte ambiental do município que vocês residem, do município que vocês trabalham, porque ele pode ser a porta principal de combate de várias doenças. Às vezes, vocês corrigindo alguma alteração ambiental, né, que tem ali, da parte ambiental, vocês vão conseguir resolver muita coisa, tá? A Covid-19, trouxe outro exemplo para vocês. O agente é o vírus, o SARS-CoV-2, o hospedeiro, o ser humano. Tem vetor? Não tem vetor. Então, a tríade é agente, hospedeiro, ambiente. Então, aqui a gente, né, por enquanto, não muda. O agente é o mesmo, os hospedeiros também são o mesmo. Até agora não descobriu-se outro. Mas e o ambiente? O ambiente ele é totalmente relacionado com a ocorrência da doença. A origem, né, possível zoonótica. Então, até hoje tem muitas coisas, questões ainda relacionadas ao SARS-CoV-2, mas eu trato como origem zoonótica, e com relação ao comércio de animais vivos, que a gente já falou na aula, né? A questão do comércio desses animais vivos, geralmente, né, de uma forma inadequada, sem autorização, né? Comércio sem autorização desses animais. Então, isso daí é uma alteração, uma questão ambiental que nós temos, a aglomeração de pessoas. A aglomeração de pessoas é uma questão ambiental que eu consigo, através dela, bloquear a transmissão da doença. Tanto que, quando nós estávamos aí na pandemia, né? Qual foi as questões? Usar máscara, álcool gel e ficar em casa, né? Não ficar em aglomerações, evitar aglomerações. Então, é uma ação ambiental que você executa para evitar a proliferação da doença, tá? A esporotricose, que já foi falada aí também, que aumentou lá no sul, né? O agente é um fungo, o hospedeiro
pode ser o ser humano, os felinos, né? Ele é um fungo, é muito importante falar da esporotricose, porque ele é um fungo ambiental, né? Não tem vetor, só que é um fungo que está lá no meio ambiente. Então, quando a gente fala de adensamento urbano, é muito comum a ocorrência, o aumento dos casos de esporotricose, tá? Porque quando você adensa, né, você tem uma alteração ambiental e o fungo está lá. O abandono de animais, falta de controle populacional de felinos, tudo isso colabora para essa ecologia urbana da esporotricose. Então, quando eu não tenho controle populacional de felinos, eu tenho um aumento desses animais na rua, por exemplo, e aí eles começam a brigas, né, por território, pelas fêmeas, e aí eu começo a ter um aumento na transmissão da doença. Então, tudo isso favorece, pensando que, além de tudo, né, o Sporotrix, ele é um fungo que está no ambiente, e ele afeta o felino, principalmente pelo hábito que ele tem, né, de se espreguiçar ali nas cascas, nas árvores, e acaba pegando esse fungo ambiental, estando ali debaixo das suas unhas. Então, isso aqui é muito importante. E como que eu vou trabalhar, né, nessa prevenção da esporotricose? Vamos pensar na questão ambiental. Como que eu posso, o que eu posso mexer aqui na minha questão ambiental para eu poder ter um bom controle nesse ciclo de transmissão, para eu cortar, para eu quebrar esse ciclo de transmissão. Chikungunya, ó, mesma coisa, eu tenho agente, né, que é o vírus da chikungunya, eu tenho o hospedeiro, que é o ser humano até o momento, eu tenho o vetor, que é o Aedes aegypti, a Pictus, e eu tenho a questão ambiental. Como que o ambiente influencia na questão da chikungunya? Basicamente, com a presença do vetor. Então, o ambiente propício para a multiplicação do vetor, propício para a transmissão da doença. Então, quando eu penso em áreas urbanas densamente povoadas e com as chamadas ilhas de calor, né, eu tenho uma facilidade na propagação da chikungunya, ou de qualquer outra arbovirose, tá? Eu coloquei chikungunya aqui, mas a dengue, a zika, a mesma coisa. O que seriam essas ilhas de calor, né? São locais que estão quentes no meio da cidade, principalmente devido à impermeabilização do solo, à escassez de área verde, ao excesso de concreto. Então, o sol, ele bate ali e aí ele produz um clima quente. Se eu tiver clima quente, tiver água para esse mosquito, para esse vetor, né, se replicar, então eu tenho ótimas condições para isso. E aí eu tenho uma área densamente povoada, eu tenho muito mosquito, eu tenho vírus circulando e muitas pessoas, com certeza eu terei quadros aí de chikungunya. Nós tivemos no ano passado um surto em um município aqui de chikungunya, e que foi bem clássico isso aqui. Então, nas áreas do município onde eu tinha mais pessoas e que eu tinha maior concentração de vetores, eu tinha maiores casos. E como que a gente controlou? Trabalhando esse fator aqui, ambiente. Fizemos um multirão, inclusive com auxílio da Defesa Civil, e fizemos a limpeza do município em uma semana. É um município pequeno, tá? A gente conseguiu em uma semana limpar todo o ambiente e controlamos o surto da doença em uma semana, tá? E aí, trabalhando aqui, porque a gente quebrou, né, toda essa cadeia aqui de transmissão, quando você cuida do ambiente. Hantavirose, ó. Hantavirose também é por um vírus, os hospedeiros, nós temos seres humanos, temos os ratos, e eu não tenho vetor. E como que o ambiente, trabalhando nele, eu posso prevenir a hantavirose, né? Nós temos como eu disse a vocês, os roedores que né, transmitem o hantavírus. E aí, o que acontece? Quando eu tenho áreas de monocultura, como soja, cana-de-açúcar, milho, áreas muito grandes, produção de arroz também, né, em áreas alagadas, eu tenho muito proliferação desses roedores silvestres. E aí, o que acontece? Quando eu tenho área de monocultura, vamos pensar comigo lá. Eu tenho uma área grande de soja, eu tenho ambiente natural, eu tenho um ambiente ecossistema nativo lá? Eu não tenho. Geralmente, a área para a produção da minha monocultura, eu fragmentei
os ecossistemas ali do local. Por mais que eu tenha áreas verdes ao local, né, que é a minha área de preservação permanente, eu tive fragmentação do meu ecossistema nativo. A partir do momento que eu tenho essa fragmentação, eu não tenho mais meus predadores naturais. Não tendo meus predadores naturais, eu tenho um aumento dos, né, os predadores naturais dos roedores. Eu tenho aumento desses roedores e, consequentemente, eu tenho mais hospedeiros disponíveis, mais agentes circulando e mais risco de contágio de doença. Então, a partir do momento que eu trabalho com ações aqui de prevenção, eu consigo combater a doença. Para a gente finalizar, pessoal, a ecologia das doenças, então, e a saúde ecossistêmica, elas são essenciais para prevenir as doenças. Então, eu falei para vocês que a partir do momento que eu entendo a ecologia da doença e que eu entendo que que a natureza ela promove coisas positivas para o meu bem-estar e eu vou lá protegê-la, a gente consegue prevenir doenças com isso. Vocês viram que o meio ambiente, a saúde ambiental, ela é extremamente importante nesse elo aí de saúde humana e saúde ambiental. As mudanças ambientais e climáticas aumentam os riscos das doenças, né, que a gente comentou, e as três saúdes, elas estão interligadas. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque não adianta eu tentar trabalhar de uma forma separada, tá? Quando eu falo na saúde ambiental, viu lá que quando eu previno, quando eu cuido do meu ambiente, eu estou cuidando da saúde humana e da saúde animal? Então, a gente precisa começar a pensar que, se eu trabalho na saúde animal, o que eu estou fazendo está cuidando da saúde humana e da saúde do ambiente. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Onde eu posso integrar para que o meu conhecimento de saúde animal possa estar colaborando com a saúde humana e com a saúde ambiental. Então, por isso que essa questão é muito importante. Aqui no Estado, nós criamos o setor para isso, para ter um ponto focal que faça essa interlocução. Ponto focal hoje está na saúde humana, porém, tudo que é realizado aqui em termos de vigilância, ou quase tudo, vamos dizer assim, que a gente está começando agora, ele é feito de forma integrada. Então, se é uma doença zoonótica, no qual a saúde humana está cuidando, eu sempre, né, como ponto focal da saúde única, sempre vou incluir saúde animal e saúde ambiental junto. Então, essa grande união, esse grande elo faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma eficaz, buscando aí a excelência nas saúdes. Integração é saúde única. Então, quando eu falo a palavra integração, eu estou dizendo que é saúde única. Nós somos, mais uma vez, reforçando para vocês, apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. A saúde humana, ela não é mais importante do que nenhuma das outras. Nós temos que entender que nós somos uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa em um ambiente cheio de pessoas, cheio de animais, cheio de biodiversidade, né? Cheio de árvores, cheio de muitas coisas aqui. E aí nós somos apenas uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça. E quando a gente se encaixa e trabalha integrado, nós temos aí excelência no que nós estamos fazendo. Bom, os highlights da aula, basicamente, né, que as transformações ambientais, como o desmatamento e a urbanização desordenada, alteram a ecologia dos vetores e aumentam o risco de doenças zoonóticas. Esse é o nosso principal ponto, né, que toda transformação ambiental, ela pode alterar essa ecologia desses vetores, como eu falei para vocês. A abordagem de saúde única reconhece essa interdependência entre saúde humana, animal e ambiental e propõe essas estratégias integradas para a vigilância. Então, é proposta da saúde única fazer isso. A fragmentação de hábitats reduz a biodiversidade e favorece a proliferação de vetores, de hospedeiros, alterando toda a dinâmica de transmissão dos patógenos. A gente falou bastante sobre fragmentação, né, de hábitats. A saúde ecossistêmica e os serviços ecossistêmicos, eles são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico e controle natural das doenças. Então, a gente tem que tentar preservar esses serviços ecossistêmicos. E a vigilância integrada e o planejamento urbano sustentáveis, eles são pilares essenciais para enfrentar os desafios sanitários em áreas urbanas e periurbanas
dentre eles aí a ocorrência das zoonoses. Então, quando a gente trabalha de forma integrada, vigiando, fazendo a vigilância da saúde humana, animal e ambiental, trabalhando com planejamento, com os gestores, tanto aqui no nosso foco, nossa aula foi ambiente, né, mas o planejamento urbano, ambiental, né, falando muito dessa importância, eles são pilares aí muito importantes para a gente poder combater tudo que pode estar ocorrendo aí nas nossas áreas urbanas e periurbanas. Muito obrigada, professora, por compartilhar seus conhecimentos. Para encerrar, esperamos que essa aula tenha ampliado sua compreensão sobre como a interação entre os agentes, hospedeiros, vetores e ambiente influencia diretamente a ocorrência e a disseminação das doenças. Essa base conceitual, ela é fundamental para evoluirmos, para ter uma análise mais aplicada dos processos sanitários. Na próxima aula, avançaremos com uma aula sobre epidemiologia e controle de doenças infecciosas, aprofundando os conceitos de vigilância, prevenção e controle, com foco na prática profissional. Esperamos você na próxima aula!